Hoje, para os preços do Bitcoin, criptomoeda e Ethereum. Caras, senhoras e senhores, algo está extremamente estranho sobre o preço do Bitcoin, sobre os preços das criptomoedas, sobre o Ethereum, e eu quero falar sobre isso. Vou falar sobre minhas negociações, que sim, ainda estão abertas. Na verdade, agora em um recorde histórico. Então, sim, tudo isso é positivo. Quero dizer, tenho certeza de que você acordou, viu o preço, uau, máxima histórica, feliz. Tudo isso é incrível, mas algo é estranho e eu realmente quero lançar esse, não sei como você pode dizer, aviso, mas pelo menos este vídeo aqui para falar sobre o que é diferente, o que podemos esperar. E talvez a máxima histórica vai estar em um lugar completamente diferente do que eu acho. Você acha, ou qualquer pessoa que você já ouviu acha. E isso é algo sobre o qual eu quero falar. E eu acabei de postar um tweet há alguns minutos atrás. Foi antes de eu ir para a sauna, tipo 1 ou 2 horas atrás, onde eu estava falando sobre um indicador. Na verdade, o indicador mais preciso que já existiu para prever os picos do Bitcoin. E esse indicador, você provavelmente o conhece, é chamado de Pi Cycle Top Indicator e é estruturado a partir de você tem o preço do Bitcoin, depois você tem a média móvel de 100 dias e 111 dias, que é a média móvel mais curta, e depois 2 vezes a média móvel de 350 dias, que é a média móvel de longo prazo. Sempre que esses dois se cruzam, no exato momento disso, ou naquela semana exata, estamos vendo o recorde histórico para o Bitcoin, certo? Então, isso aconteceu em 2011, 2013, 2017, 2021. Abril, na verdade. Todos esses belos cruzamentos previram o recorde histórico do Bitcoin com muita precisão. Então, de acordo com esse ciclo de 4 anos, diríamos, sei, quarto trimestre deste ano, como outubro, novembro, dezembro, a qualquer momento, como sempre, 2013, 17, 21. 21 tivemos o recorde histórico em novembro. Este mercado de alta deve terminar e o recorde histórico deve ser atingido, certo? Mas se você olhar para aquele gráfico, para o indicador de topo do ciclo Pi, e foi isso que eu fiz na minha última postagem no Twitter, olhe para esta bela vista aqui. Essas duas médias móveis estão pela primeira vez na história muito distantes de se cruzarem, indicando dois cenários diferentes. Cenário número 1, este indicador infalível vai ser invalidado. Cenário número 1. E vamos ver o recorde histórico muito em breve, ou foi na noite passada, ou seja o que for. Cenário número 2. E há apenas 1 ou 2, vamos ver esse cruzamento acontecendo, mas talvez mais tarde do que o esperado, e o preço do Bitcoin tem, e isso é pura matemática baseada nesse indicador. Tem que subir muito para que essas duas médias móveis se cruzem. Porque quando eles estão tão distantes um do outro a 126 mil dólares americanos para Bitcoin, você pode simplesmente fazer as contas de quantas semanas e, na verdade, dezenas, se não provavelmente centenas de milhares de dólares americanos a mais seriam necessários para essas duas médias móveis se cruzarem e para esse indicador de topo do ciclo Pi realmente acontecer. Então, isso é algo que realmente me impressiona, pois este indicador de topo do ciclo Pi é, claro, derivado do número Pi grego, assim como o Fibonacci também é derivado tipo das leis da natureza, sabe? E é por isso que essas coisas são tão precisas, geralmente, para prever o preço do Bitcoin ou para prever qualquer tipo de preço. Então, agora temos que decidir, será que vai ser o cenário A em que este indicador, que realmente previu com precisão cada pico ou topo do Bitcoin até a semana exata, será invalidado dessa forma? Ou não será invalidado e estamos apenas muito longe de ele piscar? E agora você vai perguntar, é claro, Chris, qual é a sua opinião? Bem, em primeiro lugar, meu portfólio de hodling permanece completamente intacto.
não vou realizar lucros em moeda fiduciária a partir desse portfólio de hodling. Por que digo isso assim? Esse é um detalhe muito, muito importante, porque independentemente do cenário que acontecer, em primeiro lugar, quero manter meu Bitcoin a longo prazo. É uma proteção contra o sistema de moeda fiduciária. Todos esses indicadores, previsões de preço e leis vimos como o preço do Bitcoin, como ele se comporta no último, não sei, um ciclo desde 2009, eles são baseados no dólar americano, certo? A força do dólar americano cai, o preço do Bitcoin sobe e vice-versa, certo? Estamos imprimindo mais dinheiro, o preço sobe, né? Está tudo conectado ao sistema tradicional de moeda fiduciária. Eu dizendo isso aqui em frente ao Distrito Bancário em Singapura. Então, se entendermos isso, e também entendermos que o sistema de moeda fiduciária tem uma data de validade. Isso é algo que é basicamente uma lei da natureza. Você não pode imprimir até o infinito e simplesmente esperar que tudo corra bem. Nenhuma moeda fiduciária na história da humanidade jamais sobreviveu. Eventualmente, tem que levar à hiperinflação. Não podemos simplesmente adiar o inevitável. Então, se você sabe disso, só precisa se perguntar: quando isso vai acontecer? E se você pensar em me mostrar os gráficos, eu lhe direi as notícias, posso lhe dizer que isso tem que acontecer muito, muito em breve. Em breve, falando deste ciclo, próximo ciclo ou o ciclo seguinte. Mas estou muito certo de que nos próximos 5 a 10 anos isso vai acontecer. E quando isso acontecer, então o Bitcoin vai se desvincular. E todos esses modelos de preço, todos esses retornos decrescentes de escala e tudo mais, não em termos de poder de compra, mas medidos nominalmente em Bitcoin, serão invalidados. E quando isso acontecer, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, 5 milhões de dólares por Bitcoin, todas essas coisas, todos esses preços vão ser ilusórios, porque obviamente se o Bitcoin estiver a 5 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares por Bitcoin, devido à hiperinflação, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas. No futuro, com 20 milhões de dólares americanos, como você pode fazê-las agora? Mas o que eu quero te dizer é que seja neste ciclo ou no próximo, vamos ver isso. E quando formos ver isso mais tarde, então vamos ultrapassar como loucos. E o ponto que quero destacar é que este indicador de ciclo PI ou vai invalidá-lo, ou vamos atingir pontos muito, muito mais altos, pelo menos devemos estar preparados para que este cenário aconteça dentro deste ciclo. Tudo bem? E o que aprendi com isso é que no portfólio de hodling não vou mexer. E nas minhas negociações, sim, vou realizar lucros. Vou realizar lucros a 131 mil dólares americanos por Bitcoin. Já obtive 15 milhões e 500 mil dólares em lucros na minha negociação de Bitcoins e continuarei a obter lucros, mas nunca a fecharei completamente. À medida que subimos, continuarei a obter mais e mais lucros e colocarei esses lucros em Bitcoin, pois tenho uma abordagem de longo prazo com minha estratégia de hodling e trading. Muito obrigado por assistir, senhoras e senhores.